pedir a intercessão dos santos que fundaram esse país, pedir a intercessão de José de Anchieta, né? São José de Anchieta, apóstolo do Brasil que catequizou os índios. E nós estamos vivendo num neopaganismo, portanto, há a necessidade de uma neo-evangelização. E na falta de um São José de Anchieta, vai nós mesmos, né? Você que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, você que tem essa responsabilidade, você que tem que ser um novo apóstolo nessa nova terra de infiéis, que se tornou o mundo moderno, né? Que se tornou o Brasil. Cada um de vocês, seja evangelizando mesmo, ensinando a doutrina, a apologética, seja no combate cultural, intelectual, que também é um apostolado, o apostolado leigo, certo? Você não precisa falar em termos religiosos, mas se você está a serviço da verdade, você está a serviço de Deus, porque Deus é a verdade. Ninguém pode falar a verdade sem falar com a autoridade divina, né? O Olavo de Carvalho gostava muito de dizer que ninguém diz que 2 mais 2 é 4 sem dizer com a autoridade divina, certo? Deus é a verdade, é a fonte da verdade mesma. Todas as verdades particulares, elas há um fio condutor que as leva para a verdade com V maiúsculo, a verdade única e universal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então cada um de nós tem esse chamado, né, de nesse Brasil ser um novo apóstolo, né, um novo apóstolo. Não espere ser santo, essa luta é que vai te santificar. Faça o teu papel. O São José Maria Escrivá, ele dizia que se você tem que adorar a Deus pela tua inteligência, estudar para ti é coisa gravíssima, é coisa seríssima, obrigação seríssima. Então, é o apostolado leigo também, né? Quem estuda, quem se informa, aquilo que nós fazemos aqui no Carcará, certo? Sempre voltado para a crítica cultural, para a formação do imaginário, para a exposição de obras da literatura e da filosofia, mas nós não podemos dizer que o que nós fazemos aqui não é apostolado, é apostolado leigo, certo? Estamos fazendo sim a nossa parte, a parte que nos cabe. Mas se você tem outro chamado, outra missão, pois cumpra o seu papel, né? Não seja covarde, não seja omisso diante do mal. Não combater ao mal, não resistir ao mal é um pecado. É um pecado tão grave quanto praticar o mal, porque você se torna cúmplice daquela atitude, quando você pode interferir e não faz nada, certo? O Catecismo da Igreja nos ensina isso, que o pecado de omissão é tão grave quanto o pecado de comissão. Ou seja, aquilo que você deixa de fazer é tão grave quanto aquilo que você faz de errado. Então, não resistir ao mal é, de certa forma, em certa medida, se tornar cúmplice dele. Então, todos nós temos a obrigação, sim, de denunciar os crimes do PT, de denunciar a quadrilha que é o Partido dos Trabalhadores, de denunciar o comunismo, o maldito comunismo, que matou mais do que todas as guerras, todas as pestes, todas as mazelas, todas as catástrofes naturais, juntos, somados. Nenhuma ideologia, nenhum regime, nenhuma peste, nenhum desastre natural matou tanto quanto o regime comunista, quanto a maldita ideologia comunista. E nós temos o dever de anunciar essas coisas. Se muitas das vezes os pastores não fazem, os padres não fazem, você tem que fazer. A obrigação é tua, você tem que fazer. É tua missão, é a nossa missão de todos os dias, lutarmos por um novo Brasil, que na verdade é o Brasil de sempre, né? Que deixou de existir depois que essa elite satânica se apoderou do nosso país. Então, toda a nossa luta aqui é para resgatar o Brasil, né? É um resgate cultural, é isso que nós fazemos. Não é para criar um mundo perfeito, né? Deus é que vai criar esse mundo perfeito, mas é para resgatar o Brasil, a essência do Brasil, aquilo que nós somos brasileiros. E por que nós somos brasileiros? Bom, primeiramente porque nós somos herdeiros da fé, da tradição de Portugal, certo? É isso que nos faz brasileiros. Nós somos herdeiros da cultura ibérica. Em última medida, nós somos cruzados. Os primeiros que desembarcaram aqui no Brasil eram cruzados, eram padres, eram templários, eram desbravadores. Esse é o nosso sangue, é isso que corre em nossa veia. Nós exigimos respeito a isso, respeito à nossa fé, à nossa história, saber o nosso lugar no mundo. E é isso que está sendo tirado de nós por essa corja
que tomou conta da mídia, das universidades, das redações de jornal, do STF, das instituições brasileiras, aonde eles simulam um Estado democrático, que na verdade é apenas um joguinho entre aqueles que mandam. É falsa a briga entre eles. Veja o caso agora do Alckmin sendo vice do Lula. É a mesma estratégia das tesouras de sempre, né? PT e PSDB. PT e PSDB, uma falsa oposição que continua no poder para sempre. É contra isso que nós estamos lutando, certo? Você não precisa amar o Bolsonaro, você não precisa casar com o Bolsonaro, você pode ter inúmeras críticas ao Bolsonaro, mas basta ter senso de proporções para saber de que lado nós devemos estar. Bom, eu deixo aqui o convite, você que viu esse vídeo, não se desespere, certo? O inimigo vai tentar, obviamente, a doença ela resiste quando ela está sendo curada. Por que você sente febre? É porque o corpo está reagindo contra aquele problema, contra aquela doença. A febre é um sinal de que o corpo está resistindo. Então, quando eles lutam, quando eles agem com violência, quando eles tentam roubar, fraudar, mentir, enganar, é um sinal de que a doença está sendo curada, de que o câncer está sendo extirpado, certo? O povo brasileiro acordou e não vai voltar a dormir. Uma coisa eles nunca vão conseguir mudar. Eles podem tirar o presidente do poder, mas desfazer todo esse movimento conservador, cristão, esse movimento à direita, que o professor Olavo iniciou aqui no Brasil, isso eles nunca vão conseguir desfazer. Aquilo que o Olavo fez não pode ser desfeito, certo? O nível de consciência política a que chegou o brasileiro jamais pode ser desfeito. Eles vão ter que conviver com isso. O Brasileirinhos, no seu último vídeo, disse uma frase interessantíssima. Eles pensam que a única coisa que está entre eles e o poder é o Bolsonaro, mas não é. Eles vão tremer quando eles descobrirem que a única coisa que os impede de chegar ao poder é a nação brasileira, é o povo brasileiro. Então eu deixo aqui este convite e vamos rezar pelo Brasil, vamos rezar pelo presidente Bolsonaro, vamos pedir à Nossa Senhora de Fátima que cubra o Brasil com seu manto e esmague essa serpente vermelha do comunismo. Que viva Cristo Rei!